Deus tem me falado muito nesses últimos dias sobre fé. E eu realmente tenho assim visto que existe uma falta de fé muito grande no mundo. Está havendo uma falta de fé muito grande, não só nas pessoas que não são crentes, como nos próprios crentes. São dias de muita falta de crença realmente em Deus. As pessoas estão se tornando muito mais céticas. Tem uma geração de jovens, de adolescentes, que não creem em Deus de hipótese nenhuma. Há 2 anos atrás eu fiz um curso lá na Cefet, e a maioria dos jovens do primeiro período do curso de engenharia mecânica, eles simplesmente diziam ser ateus e não acreditar em Deus. Eu li uma entrevista de um cientista europeu, que ele disse que até 2020, 2050, o número de céticos vão crescer no mundo. As pessoas vão se tornar cada vez mais céticas. Com o avanço da ciência, as pessoas vão acreditar mais nos dados científicos do que na possibilidade da existência de Deus. E isso tem a ver, esse movimento de ceticismo religioso, essa falta de fé nas pessoas, tem muito a ver também com a volta do Senhor Jesus. Porque em Lucas 18:8, Jesus vai dizer: se porventura quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra, será que vai achar fé Jesus quando voltar? Será que ele vai encontrar pessoas crendo? Ele faz uma pergunta que a gente pode responder com muita propriedade hoje. Provavelmente, Jesus não encontrará fé. Pessoas que creem. Então, existe um movimento de muita gente cética. E uma das coisas que justifica esse ceticismo religioso, essa falta de fé nas pessoas, é o pecado, é o aumento do pecado. Porque o que acontece? Se as pessoas não creem que existe Deus, como é que elas vão ter sentimento de julgamento? Porque as pessoas fazem as coisas erradas e ficam pensando assim: e se Deus, e se Deus me castigar? Quando você tem uma noção da existência de Deus, existem várias teorias que promovem a existência de Deus. Uma delas é aquela que chama consciência, Dizem que nós temos uma consciência que afirma para nós que Deus existe. Se o ser humano caminhar sem a fé que há um Deus verdadeiro que nos julga, o sentimento de julgamento do ser humano vai ser afastado. Então o ser humano vai pecar cada vez mais, porque não vai ter senso de juízo, por causa da falta de fé num Deus que julga. Então o aumento do pecado será maior. Quanto menos as pessoas acreditarem em Deus, mais elas vão pecar, porque elas vão ignorar a ideia de um juízo ou de um juiz. Então a fé, ela vai se perder. Mas nós não podemos perder a fé. Nós temos que guardar a fé. A Bíblia diz que nós somos o povo da fé. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que voltam atrás. Nós somos o povo da fé. E a gente deve caminhar pela fé. A gente deve caminhar acreditando. Eu tive uma experiência nesse período interessante, entre outras, que um dia eu me lembrei que eu não coloquei meu remédio na bolsa. Eu falei: ih, meu Deus, fiquei doida procurando remédio. Chegou a hora de tomar um remédio, eu estava lá naquele trabalho, e ainda faltava muito para eu ir para casa. Eu fiquei apavorada, virei a bolsa toda, eu troquei de bolsa e não botei o remédio na bolsa. Essa coisa de mulher mesmo, E eu fiquei desesperada. Eu falei: meu Deus, daqui a pouco eu vou começar a passar mal. Me deu uma angústia. Eu falei: peraí, eu estou muito dependente desse remédio. Eu esqueci o remédio em casa. Jesus, eu tenho que ficar aqui até o final. Eu estou aqui por causa do Senhor. E o Senhor vai me dar saúde para eu ficar aqui até o final. Irmãos, eu esqueci. Eu não passei mal. Eu não tive nada. Porque nós vivíamos realmente agarrados a alguma coisa. Se eu tomar esse remédio, se eu fazer isso, se alguém intervir por mim, se eu botar um bom advogado, a gente está assim. Porque a gente está caminhando realmente com passos muito longe da fé. E eu quero ler para vocês um salmo, que é o salmo conhecido como Salmo da Fé. É o Salmo da Fé Perfeita em Deus, que foi um salmo composto pelos filhos de Corá, os levitas, nos dias do rei Ezequias. Salmos 46. É o salmo da fé. Aleluia. É o salmo que canta a vitória da fé. Aleluia. Aleluia, é o salmo que celebra a fé. Glória a Deus. É o salmo que dá à fé o louvor que ela merece.
E esse salmo foi composto por esses homens nos dias do rei Ezequias, rei de Judá. Olha o que diz ele logo a princípio, Salmos 46, 1. Vamos só ler um, mas nós vamos usar todo o contexto. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Que coisa linda, não é verdade? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Pela história, conforme a história, esse salmo foi composto nos dias do rei Ezequias, logo após aquela batalha de Ezequias e Senaqueribe, o rei da Assíria. Vocês lembram? Quando o rei da Assíria, o Senaqueribe, se levantou contra Judá. Ele queria de todo jeito as águas de Jerusalém. E ele se achava o dominador do mundo. Na verdade, ele tinha o maior exército do Oriente Médio naquela época. O exército de Senaqueribe tinha 185 mil homens. Ele era um homem poderoso. E os assírios, eles tratavam seus inimigos com muita rigidez, com muita maldade. Eles eram muito maus. Eles eram peritos em maldade, os assírios. E o rei Senaqueribe resolveu se levantar contra Ezequias, enquanto ele era rei em Judá, em Jerusalém. Então ele manda um mensageiro dele para anunciar a Jerusalém que ia entrar em Jerusalém, saquear Jerusalém, ia tomar as águas de Jerusalém e acabou. Para fortalecer o recado dele, o que Senaqueribe faz? Ele resolve mostrar para Ezequias, rei de Judá, e para o povo de Jerusalém, o know-how dele, como ele era um homem poderoso, e ele vai dizer, olha o que eu fiz com o Egito, onde estão os reis de Arpade, onde estão os reis de não sei da onde. Ele começa a mencionar o currículo dele de um rei vitorioso em guerras, e aí ele diz para Ezequias, tu confias em quem, Ezequias? No Egito, aquele caniço quebrado, ele vai dizer, eu quebrei o Egito também. O Egito é um poder quebrado. Aí ele resolveu tocar no Deus de Ezequias. E ele disse, tu confia em quem? No Deus de vocês, cujos altares vocês oferecem sacrifícios nos montes? Ah, Ezequias, você não me conhece. Eu vou entrar em Jerusalém. Ele, na verdade, estava quase querendo convencer o rei Ezequias de Jerusalém de que não adiantava fazer nada. Quando Ezequias toma conhecimento do que Senaqueribe estava resolvido entrar em Judá, em Jerusalém, e tomar tudo e saqueá-los, Ezequias apresenta aquela carta de afronta ao Senhor. Ezequias ora ao Senhor e apresenta aquela carta. Então Deus toma uma providência e vem a palavra do Senhor pelo ministério de Isaías, o profeta, e Deus usa Isaías para dizer a Ezequias que não tivesse medo, porque Deus daria a vitória a Ezequias, seca a garganta, e daria a vitória também a todo Judá. A todo Judá. Esse ar-condicionado do povo, ele é uma benção. Aqui. E aí ele vai dizer que o profeta Isaías vai falar, orou o Senhor a Ezequias, e aí vem a palavra do Senhor, então por Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, obrigado meu irmão, o Deus de Israel quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Olha o que Deus manda dizer a Ezequias. A quem afrontastes e de quem blasfemastes? E contra quem alçastes a voz? E ergueste os olhos ao alto? Contra o santo de Israel? Por meio de teus servos afrontastes o Senhor e disseste, com a multidão dos meus carros, subi aos cumes dos montes, aos últimos recessos do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas faias escolhidas. Deus começa a falar. Entrarei no seu cume mais elevado, no bosque, no seu campo fértil. Capítulo 37 de Isaías. Eu cavei e bebi as águas, e com a planta dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Porventura não ouviste que já muito antes eu fiz isso, e que já desde os dias antigos o tinha pensado? Agora, porém, se cumpre o que eu quis, que fostes tu, que destruíste as cidades fortes e reduziste os montões assolados. E Deus vai falando, até que chega aqui, no versículo 29, e Deus diz o que vai fazer com Senaqueribe. Por causa da tua raiva contra mim, diz o Senhor, e porque tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eu porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho de onde viestes. Aleluia, aleluia. Deus então dá ordem a um anjo que acampa no meio do exército assírio, o maior exército do Oriente,
daquele tempo. E os soldados simplesmente são mortos. Tudo eram corpos, vai dizer aqui a Bíblia. A história vai dizer então que quando Deus destruiu Senaqueribe e o seu exército, os filhos de Corá cantaram esse salmo ao Senhor. E tem a ver, irmã Beth, porque eles falam de águas aqui, e isso que Senaqueribe queria. Ele queria os arquedutos de Judá, ele queria as águas de Jerusalém, ele queria tomar tudo. Então a história vai dizer que eles compõem esse salmo. Eles eram os homens de Ezequias naquela época. Não esquece que o rei Ezequias, ele reconstruiu o culto ao Senhor, a Páscoa, o templo. Ele foi um homem muito devoto, um homem muito cheio da presença de Deus na vida dele. E ele restaurou o ministério dos levitas. Então esses levitas, depois dessa batalha, compõem esse salmo dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, porque eles sentiram uma angústia muito grande. Quando o povo entendeu que Rabseque, o mensageiro do rei, estava dizendo, o povo ficou aflito. Quando Ezequias leu a carta, Ezequias ficou aflito, até que veio a palavra do Senhor. Quando Deus dá a vitória, então os filhos de Coré cantam: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É o salmo da fé, porque a fé canta, a fé celebra, a fé adora. A vitória sempre é da fé. A vitória não é do desânimo, a vitória não é do cansaço, a vitória não é da luta, a vitória não é da guerra, a vitória não é da doença, a vitória não é do desemprego, a vitória não é das desarmonias do lar, a vitória é da fé. A vitória sempre será da fé. A vitória sempre será daqueles que creem. E a fé é uma coisa tão tremenda na nossa vida, porque a fé, ela é o elemento chave que agrada a Deus. A Bíblia vai dizer em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar-lhe, que todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. É isso que agrada a Deus, é a nossa fé. Às vezes as pessoas criticam, mas eu até acredito. Essa semana eu estava conversando com um moço lá no seminário, e ele disse: esse pessoal que vai para a televisão, dá depoimento, que Deus virou a sorte deles, isso tudo pode ser uma mentira. Pode até ter algumas mentiras ali, mas eu acredito que tem algumas verdades. Há algumas pessoas que foram abençoadas, sim. Algumas portas se abriram, sim. Sabe, algumas pessoas ficaram ricas, sim, por que não? Deus enriquece quem Ele quiser. Porque a fé faz isso. A fé, ela nos movimenta, ela nos leva de um lado para o outro, ela nos faz acreditar que Deus pode fazer. Aleluia, a fé é algo tão maravilhoso, que a Bíblia vai nos mostrar que se nós tivermos fé, semelhantes a um grão de mostarda, falareis ao monte. Falareis ao monte. Aleluia. Irmãos, eu tenho um cartão de crédito que é muito limitado. Ele fica guardado as 7 chaves, porque eu entendo que eu não posso comprar, que eu não posso pagar. Em abril, eu falei assim: não, eu preciso de algo aqui em casa e eu vou usar o cartão de crédito. Eu apresentei, eu falei: Senhor, eu não sei como é que vai ser, mas eu preciso. E quando foi final de abril, eu não realmente consegui honrar o meu compromisso. E eu apresentei isso ao Senhor. Eu falei: Senhor, eu não tenho um cartão de crédito por vaidade. Eu não uso o cartão de crédito para comprar roupas. Deus me abençoa, Deus me veste. Eu não uso meu cartão de crédito de maneira irresponsável, mas eu precisei usar o cartão de crédito. E eu não vou ter o meu nome sujo, eu nunca tive, eu não vou ter. Irmãos, nem toda igreja que eu vou pregar, eu faço acordo financeiro. Algumas igrejas a gente tem que lembrar que a gente sobrevive do ministério. Mas graças a Deus, nem todas são assim. E eu viajei para Goiás, e eu não pedi nada àquela igreja, porque eu sei que eles são abençoadores. Mas alguns ministérios, eles ofertam na vida dos palestrantes, dependendo do palestrante. Quanto mais destaque, infelizmente é assim. Tem um pregador, mas a igreja abençoa aquele pregador, porque eles entendem que ele é um abençoado. E uma pessoa que não é muito conhecida, que não é uma pessoa de status, eles abençoam menos, porque eles acham, infelizmente, eles fazem assim. A senhora sabe disso, né, irmã Beth? Eu não pedi nada. E assim, desde que eu cheguei naquela cidade, no sábado,
me trataram muito bem, com muito carinho e tudo. E no domingo à noite, a esposa do pastor falou para mim assim, Rosane, eu falei, eu amei a almofadinha que vocês me deram de botar aqui no pescoço para viajar. Eu estou precisando mesmo de um negócio desse. Ficou muito bonitinho. Ela falou assim, tem um outro presentinho para você aí na bolsa. Aí ela falou assim no meu ouvido, quando você vier aqui, não se preocupe com oferta, porque meu marido é muito generoso, muito generoso. Eu falei, eu sei, eu já experimentei a generosidade de vocês em novembro do ano passado, quando eu estive lá num congresso de adolescentes. Ela disse assim, mas você vai gostar muito mais da generosidade dele. Agora, quando a gente chamar, você pode vir. Eu tive um tratamento de princesa mesmo, eu fiquei no melhor hotel da cidade, carro para baixo, até minha bolsa eles carregavam, né? Tudo bem, a gente fica até desconfiado, né? Até com medo. E quando eu cheguei em casa, que eu descansei, fui ajeitar minhas coisas, que eu vi a oferta, eu pude cobrir toda a despesa do meu cartão de crédito e ainda sobrou dinheiro. E realmente o pastor foi muito generoso comigo. Eu não estou falando para você usar seu cartão de crédito e fazer o que eu fiz. Meu Deus. Aí eu pensei, você não vai pegar seu cartão de crédito e vai fazer isso. Mas Deus viu o meu coração. Eu usei pela fé realmente. Realmente eu usei pela fé. E assim, claro que eu não vou fazer isso sempre, mas Deus viu o contexto em que eu estava. Eu quero dizer que a fé, ela tem essa coisa maravilhosa de nos movimentar de uma maneira correta, de uma maneira certa. E a fé, ela declara o que a gente precisa. Olha o que Jesus disse, se tivermos fé semelhantes a um grão de mostarda, falareis ao monte. Você fala. A fé, ela tem poder de verbalizar o que você precisa. A fé, ela verbaliza. Nós somos o único povo que cantamos vitória antes do tempo, porque somos o povo da fé. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, que pela fé, José fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito e acerca dos seus ossos. Pela fé, José fez menção, porque a fé verbaliza. A fé, ela declara, a fé, ela diz o que realmente a gente precisa, a fé, ela declara a necessidade que a gente tem, e a fé canta. Agora, a fé, ela é seguida de ações. Todas aquelas pessoas que realizaram milagres, receberam milagres de Jesus, elas receberam pela fé. E a Bíblia vai dizer lá em Hebreus, pela fé Noé preparou a arca. Primeiro ele creu, depois preparou. Pela fé Abraão obedeceu. Primeiro ele creu, depois ele obedeceu. Porque a fé, ela vem antes da ação. Primeiro eu creio para depois eu agir. Nós não podemos ser um povo sem fé. Eu ando com a minha saúde debilitada, eu quero fazer meus exames, eu vou fazer os meus exames, eu vou levar ao médico e eu quero ouvir da boca do médico que o que eu tenho não é tão grave assim e que vai melhorar. Porque se não melhorar, de qualquer jeito eu vou ter que ficar curada. Eu nasci com saúde e eu vou morrer com saúde. Como é que vai ser isso, eu não sei. Mas tem gente que morre com saúde, parou de respirar. Causa insuficiência pulmonar, não respira, parou. Quanta gente assim, né? Meu Deus, mas fulano estava forte, estava bem, expirou, dormiu e não acordou. Acabou, seu pai? Então pronto, faz check-up o ano todo, não tem nada. Eu tomo posse de saúde na minha vida, porque a gente precisa ser saudável. E nós temos um Cristo que morreu pela nossa saúde também. Todo o Calvário justifica isso. Então a fé, ela vai cantar. A fé, ela vai celebrar. E eu vim aqui nessa noite orar pela sua fé. Orar pela nossa fé. A Bíblia diz que Jesus orou pela fé de Pedro, para que ele não desfalecesse, para que Satanás não se andasse com ele. Às vezes precisamos de alguém que ore pela nossa fé, alguém que diga, Senhor, renove a fé do meu irmão, levanta a fé dele, abre o seu coração para crer. Senhor, dá mais fé para o meu irmão. Aleluia. Às vezes precisamos de alguém que ministre fé em nós.
Às vezes precisamos de ouvir alguma coisa, porque a Bíblia diz lá em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Por isso que quando eu ouço a palavra, a fé vem. Aleluia! Por isso que eu valorizo. Uma irmã que é pregadora falou para mim assim lá em Goiás, aí eu fico um mês sem a minha igreja. Eu falei, eu já estou inquieta, eu não consigo, eu não gosto de ficar afastada da igreja. Ué, mas vai fazer o quê? Eu falei, não, quando eu tenho um mês como esse, o mês que vem eu já pondero tudo. Eu gosto de estar lá, é tão bom chegar aqui, um irmão abraça a gente louva, a gente cultua, a gente senta ali no nosso lugar, a gente é ministrado por quem vem pregar aqui também, é maravilhoso. Eu não aceito isso não, disse para ela, uma itinerância que eu não vou parar nem na minha igreja. O sangue de Jesus tem poder, eu sou ovelha. É tão bom, porque quando a gente chega aqui, a fé vem por aquilo que a gente ouve. Aleluia! Como é que a fé se constrói? Por aquilo que eu ouço. A fé vem pelo ouvir, e ouvir palavra de Deus, e ouvir Deus falar, e ouvir Deus entregar a mensagem, e ouvir Deus trazer uma palavra para o nosso coração, e ouvir Deus usar o profeta, e ouvir a palavra pregada, e ouvir a palavra ensinada. A fé vem todas as vezes que eu ouço palavra, e palavra de Deus. Não é qualquer palavra, pastor Eliel, é palavra de Deus. Oh, aleluia, não são palavras de homens, é palavra de Deus. Não é qualquer palavra que dá dinâmica à minha fé, é em ouvir a palavra, e palavra de Deus. Aleluia, palavra de Deus. E ele vai cantar, eu volto para o salmo para a gente terminar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Esse salmo afirma tudo que a fé faz por nós. A fé afirma que Deus é. Se a gente parasse aqui, rendia, né? Deus é. A fé afirma que Deus é. Verbo ser na primeira pessoa do presente. Ele não era, ele não será. A fé diz que Deus é. É quando tudo vai bem, é quando tudo vai mal, é quando estamos saudáveis, é quando nós estamos doentes, é quando conseguimos cantar, é quando não conseguimos cantar, é quando conseguimos orar, é quando não conseguimos orar. Ele diz, e a fé diz que Deus é. Na primeira pessoa do presente. Ele não era uma vez um Deus. Não, a fé vai dizer, Deus é. Deus é fiel, Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é tremendo, Deus vai agir, Deus é gracioso, Deus é poderoso. A fé vai afirmar que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. A fé tem as suas afirmações, e ele vai dizer, pelo que não temeremos. A fé, ela não só afirma Deus, e que Deus é Deus presente, em qualquer circunstância, mas a fé também, ela faz a gente enfrentar as situações de temores. A fé afirma que nós podemos passar pelas situações de temores. Olha o que ele diz, pelo que não temeremos, é a fé que diz isso. Ainda que a terra se mude, você já parou para pensar nisso? Se a terra resolver mudar de lugar, para onde a gente vai parar? Será que quem está no Brasil vai parar na China? Quem está na China vai parar no Paquistão? Aonde? Como é que vai ficar isso? Ele está falando aqui de um cataclisma. Isso aqui é claro que é uma hipérbole, é um exagero. Ele está falando, ainda que aconteça um cataclisma no universo, olha, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. E não é assim que a gente vê quando estamos assoberbados de problema. A gente não é exagerado. Estou num vento, estou numa peleja. Crente é todo exagerado, né? Estou numa fornalha, o bicho está pegando. A gente é todo exagerado. Está passando o quê, irmão? Aí o irmão conta a bênção. Dependendo dos sofrimentos que você já tem na vida, você olha assim e diz, isso aí é fichinha, né? Pelo que você já passou, você vai olhar e dizer, fichinha. Mas crente é todo exagerado, isso não é de agora não, está vendo? Olha o que ele diz, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ainda que haja um cataclisma, a terra mude, os rios venham rugir, o mar venha rugir, os montes se abalem, oh meu Deus, é uma tempestade num copo d'água. A fé, ela vê possibilidades. No versículo 3,
ainda que as águas justas se perturbem, no versículo 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Depois de ele declarar todos esses abalos naturais, ele vê possibilidades quando ele diz, há um rio. Aleluia! Aleluia! Há um rio. Aleluia! Depois de ver tudo virando de cabeça para baixo, ele vê possibilidades, porque a fé é assim. A fé é coerente, a fé é inteligente. Ela enxerga a gravidade do problema, ela consegue diagnosticar a situação, ela consegue realmente reconhecer que a coisa é séria, mas ao mesmo tempo ela vê possibilidades. Aleluia! Não é o fim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a tua vida. Aleluia, Deus está no meio dela, da sua existência, não será abalada. Deus te ajudará a romper da manhã. A fé consegue ver possibilidades, mesmo diante da coerência, mesmo diante dos abalos. A fé consegue enxergar possibilidades. A fé, ele afirma que as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Nações se embraveceram, reinos se moveram. Ele está falando de poderes, sabe? Se embraveceram, se levantaram, vieram furiosos. Mas a fé, ela não só afirma que Deus é, ela não só é coerente, a fé também entroniza Deus no problema. O problema não é você reconhecer que os reinos se moveram, as nações se embraveceram. O problema, e daí? E aí? A fé, ela não só vê possibilidades, ela entroniza Deus. Estou nessa luta, mas eu sei que Deus está comigo. Estou passando por essa dificuldade, mas o Senhor está no negócio. Aleluia! Arabaracantara-raios, as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. A fé entroniza Deus no negócio, ela coloca Deus na dificuldade. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas espera aí, ele levantou a sua voz e a terra derreteu-se. Ele está presente, ele levantou a sua voz. Está tudo muito difícil, mas ele levantou a sua voz. Você já viu crente assim? Que ele bota Deus logo no negócio, ele entroniza Deus, porque não dá para a gente viver separado de Deus. Deus nos quer inteiramente, Deus nos quer completamente. Apesar da luta, Deus está comigo. Apesar dos reinos se embrandecerem, ele vai se levantar. Aleluia, Deus está na peleja. É a fé, ele entroniza Deus. E a fé, ela tem segurança. Qual é a segurança da fé? Que o Deus de Jacó está conosco. A fé, ela tem essa segurança. Ele vai dizer aqui no versículo de número 8, versículo de número 7, o Senhor dos exércitos está conosco. E o salmo termina assim, o versículo 11 vai dizer a mesma coisa. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. O salmo termina trazendo que a fé traz segurança. Em quem você confia? Qual é a segurança? Qual era a segurança de Israel, de Judá naqueles dias em que Senaqueribe se levantou? O Senhor dos exércitos está conosco. Aleluia. Qual era a segurança de Judá? O Senhor dos exércitos está conosco. Põe todos os exércitos do mundo, Ele é o Senhor. Pegue todos os exércitos do mundo, Ele é o Senhor. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E essa coisa de Deus de Jacó é muito boa. Dependendo do momento que você está vivendo, é melhor ouvir sobre o Deus de Jacó do que sobre o Deus de Israel. Dependendo do momento que a gente está vivendo, é melhor pedir socorro ao Deus de Jacó do que o Deus de Israel. Você já conhece essa diferença. O Deus de Jacó é o Deus daquele que ainda não foi transformado. É o Deus daquele que procura e busca uma solução para a vida. Quem era Jacó? Não é verdade? Fraco.
vacilão, mas era crente e tinha promessa sobre ele. E promessas se cumpriram. Já ele, Israel. Mas quem era Jacó? Um errante, um vacilão, um enganador, um fraco. O Deus de Jacó é o Deus dos fracos, daqueles que procuram soluções, daquele que faz de uma pedra um travesseiro, daquele que não tem paradeiro, daquele que está fugido, daquele que precisa ajustar contas, do que está sem esperança. Quem é o Deus de Jacó? É o Deus que vem e nos visita em noites em que o travesseiro parece pedra. É o Deus que faz promessa quando não temos esperança. É o Deus que vê a nossa fuga diante de uma tribulação. Esse é o Deus de Jacó. E é esse Deus que está conosco. E é a fé quem dá essa segurança. A fé tem a segurança que o Deus de Jacó está conosco. O Senhor dos exércitos. Senaqueribe conhecia muitos exércitos e tinha o maior exército, mas não conheceu o Senhor dos exércitos, Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, Yahvé Sabaote, o Senhor dos exércitos, aquele que está na frente de todos os combates. Pense em todos os exércitos que existem no mundo, Ele é o Senhor. Até um enxame de gafanhotos, Ele é o Senhor. Até um enxame de formigas, Ele é o Senhor. Pode pensar em todos os exércitos, todo tipo de hostes, quer no céu. Nabucodonosor vai reconhecer isso muito depois de estar humilhado. Lá no capítulo 4, ele vai dizer no livro de Daniel, ele opera tanto com os exércitos dos céus, como com os exércitos da terra. Sabe por quê? Porque ele é Senhor dos exércitos. É Senhor, a fé diz, está conosco. Está conosco. Ora cantará raios. Aleluia, a fé vai dizer que este Senhor está conosco. Você pode glorificá-lo. Quem é que a sua fé está dizendo que está com você? Oriela souri cantará raios. Oriela souri cantaraios. Quem é que a sua fé está dizendo que está com você? O que a sua mente tem dito que está com você? Talvez você olhe e diga, ninguém está comigo, ninguém me acompanha, ninguém me orienta, eu estou só. Eu tenho uma palavra para a sua vida. O Senhor dos exércitos manda lhe dizer, Ele está contigo. Ele está com você. Ele está com você. Aleluia, aleluia. Agar disse, o Deus que me vê, me viu. O Deus que nos vê, é redundante, mas é isso mesmo. Ele é Deus que nos vê e Ele está te vendo. Ele está te vendo. Ora, cantar arraço, como é bom desfrutar da companhia desse Deus. Ora, cantar arraço, raios. Como é bom desfrutar, aleluia, da companhia desse Senhor. As irmãs, teve uma irmã que riu, porque eu tenho medo de alguns insetos. E eu fiquei num hotel lá o ano passado, que tinha um bichinho no quarto, e aquilo estava me incomodando, porque eu não consigo nem matar de tanto medo que eu tenho dele. É aqueles gongolinhos que eu tenho medo. Eu falei para a irmã assim, eu falei, Estela, eu acho que eu vou comunicar ao hotel para alguém tirar aquele bichinho de lá. Ela, tem um bicho no quarto? Eu falei, tem. Aí ela falou assim, deixa eu ver primeiro. Aí ela foi lá ver, ela pegou um papel higiênico, tirou e jogou na lixeira, porque nem coragem de matar eu tenho, porque para mim ele se torna um jacaré. E ela disse assim para mim, Rosane, ela disse para as irmãs, você acredita que essa irmã tem medo de gongolinho? Eu tirei o bichinho de lá para ela não constrangir o pessoal do hotel. Eu passei a noite com a luz acesa. E eu falei, Senhor, eu sei que tu está comigo, apesar daquele bicho ali. Eu não entendo quem tem medo de barata, ué. Eu tiro de letra barata. Tem gente que tem medo. Barata não faz mal nenhum para ninguém. Tem gente que cria um histerismo com medo de barata. E tem homem que tem medo de barata, tem medo de lagartixa também. Então não vem rir de mim, não.
Não vem rir de mim, não. Como se você fosse bambambam, não, porque Deus te vê. Deus te vê. E eu dormi com a luz acesa. Eu olhava toda hora que eu tinha medo dele caminhar até subir na cama. Viagem, né? Eu desfrutei da companhia de Deus mais do que nunca na minha vida, uma noite inteira. Jesus, eu olhava. Meu Deus, tem misericórdia. Para que o Senhor criou isso? Qual é a utilidade disso no mundo? Qual era a necessidade de ter criado um negócio desse? Nossa, inútil. Serve para nada. O medo faz a gente se agarrar mais com Deus, né? A gente se agarra com o Senhor. Nos meios dos nossos temores. É a segurança da presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. A fé afirma, para a gente terminar, que o Deus de Jacó está conosco. A fé produz segurança. A fé diz que nós temos uma segurança. E que esse Deus, Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Só Ele faz cessar guerras. Não tem Estados Unidos, não tem Alemanha, não tem para ninguém. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. E para a gente terminar, a fé nos exorta. E ela diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Aleluia! A fé manda nos ficar quietinho. A fé manda nos silenciar a alma. A fé diz: fique quieto e saiba que Ele é Deus. Ele será exaltado no final de tudo isso. Ele será exaltado entre as nações. Ele será exaltado sobre a terra. A fé te exorta a sossegar. A fé te exorta a estar quieto. A fé bane a ansiedade. A fé controla a impaciência. A fé diz: aquietai-vos e sabei que Ele é Deus.